Bom dia a todos, eu sou o Dr. Marco Pascarella, advogado italiano da HB Associati. Hoje vamos conversar de pesquisas e busca de documentos na Itália. Mas antes, se você ainda não estiver inscrito nesse canal, clica abaixo, inscreva-se e fique atualizado sobre todas as últimas novidades sobre a cidadania italiana e sobre o nosso escritório HB Associati. A pesquisa genealogica e a busca na Itália rappresenta, ovviamente, a primeira etapa para poder conseguir a cidadania italiana, porque é o primeiro passo que se faz para a preparação de toda aquela documentação necessária para realizar o processo de cidadania. Mas, ovviamente, muitas vezes, essa é uma etapa que pode ser até a mais difícil. Por quê? Porque o italiano, sendo nascido bastante tempo atrás, às vezes não temos todas as informações detalhadas sobre o nascimento dele, temos só informações parciais e, por esse motivo, pode ser uma pesquisa, uma busca que pode se complicar um pouquinho. Mas, ovviamente, nós, com quase 20 anos de experiência, temos bastante instrumentos para facilitar isso. E vou me explicar melhor. Ovviamente, o começo dessa pesquisa, dessa busca de informações a princípio, começa com o próprio cliente, na própria família do cliente. Então, precisa perguntar para as pessoas mais velhinhas da sua família, informações sobre a sua origem italiana, aquele avô, aquele tio que tem talvez algum documento que ainda deixou guardado e pode com certeza ajudar. Então essas, digamos, informações, esses dados que a gente pode buscar com a própria família são o começo para ter o que a gente precisa para realizar a busca, a pesquisa na Itália, né? As informações no final das contas que a gente precisa são obviamente o nome do antepassado italiano, possível obviamente o nome completo, o nome dos pais dele, o lugar de nascimento e ovviamente também quando ele nasceu. Então o ano de nascimento, se temos a data, ainda melhor. Essas informações, às vezes, a gente não tem de forma completa, mas fora a ajuda dos próprios familiares, com certeza, podemos também realizar uma pesquisa, uma busca de documentos, começando dos mais recentes que a gente já tiver, indo atrás, até chegar no italiano. E, por exemplo, uma certidão que ajudaria muito seria a certidão de óbito do italiano ou da italiana, ou, por exemplo, também a certidão de nascimento do filho ou da filha do antepassado. E isso ajudaria porque nessas certidões, na maioria das vezes, consta bastante informações, às vezes até muito detalhadas, sobre o italiano, sobre o lugar de nascimento da Itália, porque muitas vezes consta natural de e consta a cidade onde ele nasceu. E já vai ter o nome, e pela data de falecimento e idade a gente vai ter já o ano de nascimento. Então, cruzando essas informações e esses documentos, é claro que a gente já vai ter bastante, digamos, dados para poder começar. Depois, a gente, na base disso, realiza uma pré-pesquisa, ou seja, antes do cliente fechar o serviço, a gente realiza uma pré-pesquisa que particularmente hoje é fundamental. É fundamental por quê? É fundamental porque hoje sabemos que a maioria das prefeituras cobram aquela taxa de 300 euros, às vezes simplesmente para você realizar uma pesquisa, sem sequer te dar a certeza de encontrar o documento. Então é óbvio que não podemos mais indo pesquisar todas as prefeituras de uma determinada província ou fazer aquelas pesquisas que se fazia uma vez fazendo pedido para vários lugares, porque significaria ter que pagar para cada prefeitura. Então hoje, digamos, é algo muito mais filtrado, né, específico. A gente precisa realizar uma busca quando temos as informações bem detalhadas. Mas, e aqui vem a boa notícia, é que mesmo sem ter todas as informações super detalhadas, na grande maioria das vezes
o nosso departamento de genealogia consegue localizar todas as informações de nascimento do seu antepassado italiano com o que você tiver. Às vezes, pode ser só poucas informações ou não todas as informações, às vezes não temos a cidade exata, porque, por exemplo, pode constar natural de Treviso, por exemplo, natural de Venezia, mas a gente sabe que depois dentro Treviso, que é uma província, existem muitas pequenas prefeiturinhas que se chamam comunes, existem mais de 100, então obviamente, ok, nasceu em Treviso, ma in Treviso onde esattamente? È come se fosse un bairro specifico de uma cidade grande, imagina São Paulo, que tem várias subprefeituras, ok? E onde nasceu? Porque se eu vou direcionar o meu pedido para Treviso, provavelmente vai ser negativo, porque o italiano nasceu na província de Treviso, não exatamente no comune de Treviso. Então temos que encontrar exatamente aquele lugar específico que faz parte de uma determinada província. Mas, como eu estava dizendo, hoje temos toda a experiência, toda a capacidade, toda a estrutura para localizar as informações sobre o seu antepassado italiano, mesmo sem ter todos os dados já prontos, digamos, no começo. Então, se tiver dúvidas a respeito disso, entre em contato. O nosso escritório realiza pesquisas, buscas de genealogia já faz quase 20 anos, então somos super especializados nesse assunto. Ed esse, come stavo dicendo, rappresenta absolutamente a primeira etapa fundamental para realizar o processo. E nós prezamos muito para finalizar isso, porque não existe correr o risco de preparar pasta de documentos ou começar, ainda pior, um processo de cidadania sem antes ter o documento mais antigo, que é o documento principal. Então, temos que seguir absolutamente por etapas, tá? Mas eu vou falar disso em outro vídeo, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau.